Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Bom dia. Bom, eu vou tentar fazer o FAQ. Na verdade, eu já tentei aqui, já gravei 15 minutos, já está atrasado aqui, inclusive. Vou fazer um FAQ menorzinho hoje, só um avisozinho aqui, mais algumas duas questões aqui, porque senão não vai dar. Eu estou gravando com um microfone antigo da RVA, por causa do probleminha que eu tive com a câmera, mais uma plaquinha de som externa, mais o meu computadorzinho pessoal aqui na frente. Vai funcionar, vai segurar onda, a diferença é que eu não só posso gravar em gazinho fechado, mas vai segurar a onda por uns times aí até tudo se estabilizar. Então, é o seguinte, gravamos ontem um aviso, um FAQzinho, na verdade não foi um FAQ, foi um bate-papo lá no TeamSpeaker, e hoje vai ter o FAQ. Então apareçam lá, né? Vamos hoje gravar juntos lá. O TeamSpeaker é o programinha que você consegue baixar lá no site viagemastral.com. As configurações dele, né? Você digita lá TeamSpeaker, lá o Gilvan vai ter um tutorial, que é um vídeo, que ele vai te explicar como é que baixa e tal. Eu estou aqui com uns e-mails interessantes aqui. Eu já falei isso tudo que eu estou falando aqui agora, já tirei onda, já brinquei e tal, mas não rolou. E eu tenho uma pergunta aqui que eu vou entrar nela de novo. Que é uma beleza, cara. É bom que trabalha a paciência da gente, né? E essa pergunta aqui veio pelo fórum, não vou falar o nome do rapaz, não sei se pode falar, né? Pelo fórum Viagem Astral, lá o viagemastral.com/fórum, é outro lugar também que você pode ir lá e se cadastrar, tem um chatzinho, é legal. E essa pergunta é bem polêmica e eu vou pedir que a gente entre nela com a mente aberta, com tranquilidade, que a gente não existe vários ângulos a serem vistos aí, mas a pergunta é o seguinte: olá Saulo, eu sou trader no mercado financeiro, ou seja, sou investidor na bolsa de valores e disso eu tiro o meu sustento, não trabalho para ninguém, invisto com o meu próprio dinheiro. É um cara que tem lá seu negócio em cima da bolsa de valores, de riscos de especulação de mercado. Ele diz que a dúvida é a seguinte: eu invisto apenas nos commodities boi gordo e não compro e não vendo animal propriamente dito, apenas virtualmente para especular os períodos de alta e baixa do mercado. Ou seja, ele investe, é um tipo de investidor na bolsa financeira da compra de boi, que venda tal. Você acha que negociar animais dessa forma causa algum tipo de consequência? É ruim? Obrigado pelos trabalhos, estou fazendo os trabalhos na net de vez em quando. Bom, antes de mais nada, aqui ele diz que trabalha num lugar desse, que tem uma preocupação, e isso não ser uma coisa agradável no aspecto energético, ou seja, há uma mistura de preocupação, talvez uma certa determinado tipo de culpa, há um padrão aí de percepção de uma possível participação em uma coisa que provavelmente ele não quer fazer. Vai ter muita gente piscando o olho para lá, tal, que eu não come carne, não, porque eu não sou o quê? Só como repolho. A gente tem que sempre olhar com carinho cada situação e olhar a coisa neutra, não defender o rapaz que está aqui, não defender nenhum lado, olhar a coisa de uma forma muito neutra. O que um erro não arruma um acerto e vice-versa, um acerto não vai arrumar um erro. Eles são distintos, têm os seus pontos negativos e seus pontos positivos. O fato é que a gente vive no mundo, e nesse mundo nós somos totalmente ruins uns com os outros, com os bichos, não temos nível de consciência nenhum, até porque a cultura que nós estamos inseridos, a forma como nós somos no mundo, os bichos que nós somos, é inevitável que um não coma o outro, que quando você morra também não vê um bicho te comer, um verme que não tem consciência, ou você ficar uns urubus, enfim, nós somos o tempo inteiro atacados por vírus, bactérias, e quando nós matamos uns aos outros mesmo, eu estou falando no aspecto simples natural. O ser humano comer alguma coisa, ele vai precisar comer uma alface, um repolho, a não ser que viva de luz, né? Que é outra história.
Outros 500, né? Eu não vou falar de uma coisa do ser humano padrão, normal no mundo. Então, na nossa família mesmo, você que vive como não se alimentando já mais de carne e tal, existem pessoas que vivem assim, que não é, isso não é anormal, é perfeitamente comum pelo processo. Há pouco tempo atrás, 150 anos atrás, nós vivemos um aspecto de escravidão, né? Então, o ser humano está mudando e está mudando muito rápido. 150 anos é uma geração e meia, 2 gerações, e 3 no máximo, e já tem assim uma alteração consciencial significativa. Aí tem gente falando que o ser humano não é melhor, né? Não está melhor. Então há uma preocupação com os bichos. Qual o certo? O certo seria, se possível, mesmo você percebendo que, não pelo aspecto energético, místico, religioso, mas pelo aspecto energético, pelo aspecto das possíveis participações. Não é que você vai chegar no mundo espiritual, ou você vai para um umbral, vai para o vale dos criadores de boi, porque não é isso. Até porque a cobrança principal atualmente ainda é em cima do equilíbrio emocional, a administração em respeito geral que está chegando aos poucos, vai vir mais para frente, mas já está começando a chegar. O ideal é você não fazer algumas coisas que possam lhe levar a um peso de consciência, a um nível de... Então, qual seria o certo? O certo, existem muitas situações que você falaria ser o certo pelo lado que religioso, pelo lado cultural, pelo lado fanático, pelo lado que... Não, pelo processo energético, da possível envolvimento, né? Talvez, né, a mudança paulatina ela seja importante. Isso aqui já é um certo nível de preocupação. Eu não estou sendo hipócrita aqui, porque eu ainda como frango, ainda como peixe, raramente me envolvo ainda já. Mas isso não é porque é errado, até porque eu fui criado assim. Meus pais não tinham esse processo de educação, minhas avós também não, os amigos até hoje ainda não têm, o lugar onde a gente vive também não. Então, esse nível de consciência ele não é um aspecto que possa ser... o planeta ainda não chegou a isso, mas você pode ir mudando aos pouquinhos, alterando aqui comportamentos, melhorando o aspecto, não pelo nível de consciência de equilíbrio, né, mas sem dizer ao outro, porque a gente tem aquela mania, não, você não presta, porque você não faz o que eu faço, você não faz o que é certo. No entanto, a pessoa não está totalmente desequilibrada, até a culpar, botar na parede, mostra que não tem nenhum tipo de senso nesse aspecto. Não adianta botar os outros na parede, se a mudança tem que ser consciencial, perceptiva. Não adianta sair pela culpa, porque a culpa, com mais cedo ou mais tarde, a pessoa retorna porque não adquiriu o senso de consciência, só adquiriu o peso. Então, é preciso o aspecto consciencial aí. Olha, amigo, eu iria com carinho, sabe? Eu veria isso numa boa. Se possível, você conseguir desviar sutilmente, aos poucos, sem se comprometer financeiramente, sem... Isso não é nenhum problema, não pelo aspecto espiritual que você vai chegar do lado de lá, não pela cobrança minha, ou pela cobrança social dos outros, ou de qualquer livro que você tenha lido ou que tenha falado, mas pela sua própria consciência, pelo saber que não quer participar de sofrimentos de outros seres e coisas desse tipo, no sentido energético. Talvez seja interessante, mas isso tudo de forma muito suave, muito educada, muito compreendendo que existem fatores que fazem com que isso vá mudando, com que isso possa ser, não prejudicando a sua família. Não tome atitudes radicais em hipótese nenhuma, até porque a mudança ela é sempre paulatina. Você vai sair daí, você sabe que não vai adiantar, que a parcela que você está, outro vai pegar. Então, é aquela coisa, eu não vou deixar de fazer porque os outros fazem, né? É um nível de percepção que vem aos poucos, que a gente tem que saber que vai fazer a nossa parte sem cobrar que os outros façam a deles. É difícil isso, mas é importante sempre estar pensando em melhorar. Se é possível, por que não, né? Não é nenhum problema isso, não. É a sensatez, é o equilíbrio, né? Não caia em conversa radical. Não ouça, não se conflite também. Existem os radicais, eles vão apontar, botar você na parede e lhe tratar mal. Mas o processo sempre é consciencial, é com calma. Uma outra pergunta aqui da nossa amiga Kênia. Eu vou alterar aqui porque eu tenho que correr hoje aqui. Essa amiga Kênia mandou: Saulo, se desgrudamos os corpos físicos e espirituais, um sempre do outro que dormimos a projeção astral, é desmembramento de consciência com consciência desse corpo? O que são exatamente os sonhos? Os sonhos, na verdade, existem 2 tipos de sonhos, o cerebral e o sonho inconsciente fora do corpo. O sonho cerebral, ele sempre acontece no primeiro sono, né? Você tem aquele primeiro sono, Kênia. Então, esse primeiro sono, ele vai lhe dar... Eu não consigo ficar olhando aqui para a câmera aqui, que é diferente de olhar para outra. Vou tentar olhar para cá. É muito ruim, porque estou vendo o vídeo ali também, eu falando, aí fica confuso aqui, o computador é diferente.
Existem os sonhos, sim, cerebrais, que repercussões do que você faz dia a dia, pode ser uma repercussão de dependendo da onda cerebral, se baixar mais um sonho que vai mais para o passado, vai ser uma lembrança mais distante que você não consegue acessar no consciente. Então, esse sonho tem essa capacidade cerebral. Existe o sonho fora do corpo, que é quando você está inconsciente fora do corpo. Então, a projeção é quando você não se deixa influenciar pelo sonho cerebral, ultrapassa essa barreira, também não fica inconsciente sonhando fora do corpo, nem mais ou menos semi-consciente, que é quando a pessoa tem aquela noção, mas não acorda. Então a projeção tem esse diferencial aí. É assim, é simples, não tem muita... a conquista disso é que é complicada. Bom, hoje eu vou fazer... Pô, eu tô com o horário estourado aqui, sabe? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui agora, esse FAQ agora aqui, e vou retornar daqui a pouco para vocês, não vai ser um segundo só. Na hora do almoço eu continuo gravando por causa do horário aqui, eu não posso continuar. Valeu, pessoal. Daqui a pouco, um segundo para vocês. Bom, deixa eu arrumar os cabelos velho aqui. Vamos continuar o FAQ, agora são meio-dia e alguma coisa, fica mais tranquilo. Almoço daqui a pouco com a cara de sono horrorosa aqui, mas é assim que é bom. Eu esqueci o papel lá, hoje eu vou lendo aqui no computador mesmo. Bom, o FAQ, a gente parou aqui na pergunta que ia para a pergunta do Níger Soares. Vamos lá, Níger. Olá, Saulo, sei que tal, você recebeu o último e-mail, ele mandou alguns e-mails, tal, mandou um e-mail, a gente falou, nós recebemos, é porque tem um tempinho, tem um trâmite e tal, né, não dá para... ele falou que valeu pela resposta no FAQ 155, mas queria compreender melhor essa questão de sair do corpo em termos real de lucidez. Eu vou tentar explicar como eu penso para ser mais específico. Desde que conheci esses estudos de projeção, eu fiquei com a ideia fixa de que tinha que sair do corpo, percebendo todas as sinalépticas que envolvem o fenômeno, como, por exemplo, o estado vibracional. Desde quando passei a me observar, eu pus o foco na minha mente, em tudo que pensava, para encontrar analisando os pensamentos do lado extrafísico, né? Ele queria produzir essas sinaléticas pelo pensamento. Passei a imaginar como seria uma experiência fora do corpo, fazendo associações de ideias através dos relatos que lia, e o máximo que consegui foi entender o que é energia. Pois bem, percebo movimentação para além do meu corpo, tal. Ele gostaria que você colocasse sua opinião sobre o que eu relatei, que são os pensamentos para você. Ele queria... Quando sair do corpo, a mente é a mesma quando acordado. Por exemplo, seria possível sair do corpo percebendo todas as sinaléticas que envolvem o fenômeno, com a mente cheia de pensamentos? A primeira coisa que você tem que... uma das técnicas, dos aspectos é acalmar a mente, né? Então você tem que manter a mente calma. Eu sei que é complicado a compreensão entre a lucidez e o aspecto da mente. Você tem que pensar de forma tranquila, não é desencher a cabeça de pensamentos. É como se você mantesse a lucidez para a percepção de todas essas sensações que você compreendeu, que é muito legal. Eu, por exemplo, eu falei ontem lá na sala, no encontro que a gente teve com o pessoal, de que eu treinava muito a saída do corpo assim. Eu tinha uma fase, inclusive eu era um inversor no IPC, em que eu fazia muito tempo de técnica, 1 hora, 1h30, 2 horas, não importava, saía em catalepsia, me afastava do corpo, ia até a porta do quarto, olhava para a cama, às vezes eu via o corpo, às vezes eu via, depende da frequência que eu saía, né, e pensava em voltar ao corpo. Então eu ficava treinando a saída. Então eu também treinei as sinalépticas, os estudos energéticos. Eu queria dominar o processo, sabe? Só que o controle de, por exemplo, muitos pensamentos, eles podem atrapalhar o desligamento cerebral, digamos, a descidas de ondas cerebrais, e você tem uma dificuldade de sair. Você faz a pergunta aqui, quando sai... como é que você faz para, se você continua percebendo esse fenômeno, como é a mente cheia de pensamentos? É importante você, até senão você vai ter dificuldade de sair. Ele pergunta se o ego também continua o mesmo. Sim, é a mesma coisa.
Você, se tiver algum aspecto, alguma culpa, algum peso, você vai carregar ela com você. Se você tiver alguma visão específica, ela vai com você. Na verdade, digamos que cada coisa vai sendo aprimorada. Um defeito ele pode se tornar muito maior por causa da bagagem emocional e da cobrança espiritual que existe, e você não conseguir esconder isso. Uma qualidade também, quer dizer, se você tem uma determinada situação, uma qualidade no corpo, provavelmente ela vai ser também amplificada lá pelas sensações que você vai sentir. Um determinado tipo de paz, Nígia, também vai lhe transformar num tipo de paz. As sensações energéticas, como o EV, os aspectos de percepção, eles são elevados também, você continua sentindo todas essas sensações e você leva a personalidade parecida com o que você tem agora, não muda não. As pessoas, não, eu sou um He-Man, lá quando eu vou para lá me transformo em She-Ra, um Power Ranger que tem um grande conhecimento, um velho chinês. Não, é exatamente a mesma coisa. Mas se eu fui outras coisas de outra vida, eu não posso acessar então os conhecimentos de outra vida? Pode. Eventualmente você pode acessar, é mais difícil, mas você pode ter. Só que o fato é de você acessar isso lá fora, ou até, digamos, alcançar um nível de maturidade muito boa, um nível de lucidez maior do que o daqui, não quer dizer que teu corpo vai conseguir lembrar. Então, o que é lucidez para você, sabe? Às vezes você está muito bem lá fora, mas quando volta para o corpo só processa o que é possível, o que está dentro da sua faixa de atuação natural, de conhecimento que ele teve nessa vida. Ele não consegue acessa. Não é todo o caso, mas é mais difícil. Na verdade, é bem raro, né? É isso aí, Nígia. Valeu. O Nígia mandou outro e-mail para a gente dizendo que eu não consegui falar o nome dele e tal. Agora eu falei. O Vinícius Mascarenha fala o seguinte: muletas. Ô Saulo, tudo bom? Já fiz as técnicas, ouvi o curso básico, muitos vídeos sobre o assunto, mas não consigo me projetar. Faz uma carinha de triste. Me ajudaria muito e acho que seria um ótimo tema para um fax se você passasse algumas dicas ou muletas para facilitar um pouco a projeção. Porque tá difícil, cara. Abraços, mano, tal. Vinícius, tem que dedicar, cara. Você tem que, sabe, o processo não é só técnico, é consciencial, é de esforço mesmo. Vou deitar, vou fazer técnica. Se eu dormir, eu vou perto. Eu vou fazer o seguinte, tenta começar a fazer a projeção mais pelas 3 horas da manhã, 3h30, quer dizer, vai dormir mais cedo, faz uma técnicazinha, deixa o corpo dormir, aí acorda de madrugada para fazer exercício, levanta um pouquinho. Eu falo isso em alguns lugares, toma uma aguinha, lê alguma coisa, porque você dá uma relativa ativada no corpo e uma ativada na mente, mas não algo que você não fique, sabe, muito enérgico. Aí você vai para o quarto sozinho, apaga a luz, pode deixar uma porta semi-aberta para deixar uma luz indireta, mas não direta, muito suave, por exemplo, para você poder ter uma direção, que às vezes a luz no astral é parecida com a luz física. Você pode sair, relativo isso também, você pode sair de luz acesa e estar escuro e vice-versa. Então, mas normalmente a proximidade é igual, ainda mais em catalepsia, até se afastar da aura, você fica com a luz mais ou menos do ambiente. Então, é isso, você faz as técnicas, mantém um bom equilíbrio, uma boa visão, uma boa conexão. Tudo isso vai facilitar um bom planejamento, que faz com que os mentores se aproximem de você para ajudar, vai facilitar muito a projeção. Só quem tem essa organização, todo dia, ou então várias vezes pela semana, 2, 3 vezes, de se programar, vai deitar, conversa com seus mentores, faz uma leitura, ouve a musiquinha que possa lhe sintonizar, sabe? Entende que o corpo tem calma, tem paciência consigo mesmo, tem com o seu corpo emocional, seu campo emocional relativamente equilibrado, vai sair do corpo, vai conseguir sair, não tem como não sair, é uma realidade minha e sua. Você está muito equilibrado, está cuidando das energias, está bem sintonizado, está tudo certinho, né? Até o aspecto, se tiver algum espírito, algum encosto, ele não vai conseguir se aproximar tão facilmente. Então, quer dizer, isso tudo envolve a facilidade da projeção. Isso não são muletas, são dicas básicas, importantes, inclusive imprescindíveis para a conquista lúcida. O Robson Carlos Nunes manda também um e-mail para a gente aqui, assim: estudos e espiritualidade. Enviei uma pergunta para você, parecido mais do que você não leu. Saulo, é o seguinte: eu pratico as técnicas, venho ganhando sensibilidade espiritual e sinto energia pesada na minha casa, em razão do meu irmão que eu te falei. Ele falou naquele e-mail, por isso que eu estou colocando. Foi uns 2 ou 3 fax atrás.
onde muita discórdia entre as pessoas, pois trabalho com cobrança de cartão de crédito e vejo meus colegas se estapearem por causa de boleto e roubo de outro. Nesse meio, todo mundo se lasca, sou eu, tem que se lasca lá também, porque sinto enorme angústia, energias pesadas deles e essas discussões tanto quanto no trabalho. Em breve voltarei a estudar e tenho que ir e medo de isso me atrapalha. O que me aconselha? Você faz para se equilibrar e não sentir essas angústias terríveis? Como é que você faz para se manter equilibrado durante o trabalho? Como lidar com essas situações? Aí você vai ter que ter consciência, que é a mesma consciência que você vai ter para sair do corpo, é estar no corpo. No corpo é uma projeção. A maioria está projetado inconsciente no corpo físico, ou seja, acordado para a vida de forma inconsciente, materializada, esquecendo que é espírito, esquecendo que ali do seu lado é uma pessoa encarnada, que vai ter problema. Aí ela quer sair do corpo para encontrar espírito para ajudar. É muito estranho, né? É como se você, não, lá fora eu abri a possibilidade de terem seres equilibrados. No corpo não. No corpo eu quero tudo beleza, eu quero tudo na paz, a galera tranquila, todo mundo me entra do lado, você tá beleza? Não, paz, amor para você também, tô indo lá. Não rola isso, Robson. Não rola, cara, é a mesma coisa em todos os lugares. Se você não estiver equilibrado aqui, Robson, você não vai estar equilibrado lá. Se você não aguenta a galera do lado de cá, se é um peso para você aqui, não estou dizendo que é fácil, mas eu não estou falando para você qual é a técnica. Existem técnicas? Existem, mas qual é a melhor delas? A primeira, a básica, é a compreensão de que são, como fazer, como agir. São pessoas em desarmonia, pessoas com seus problemas, como espíritos também lá, e como você está inserido nesse meio, como você se observa ali, um peso, ai meu Deus, que terror, eu estou com um aborto interno no meu útero. Então você tem que ter essa visão assim, pô, beleza, não é fácil, mas pô, é uma aventura, cara, eu estou projetado aqui, eu estou lúcido aqui agora, sabe? Porque as pessoas, assim como 99% das pessoas saem inconscientes do corpo, 99% das pessoas estão inconscientes no corpo. É a mesma coisa. Não faz a menor diferença, Robson. Então não estou falando que é fácil, assim como não é fácil no mundo espiritual, na verdade é mais difícil no mundo espiritual. Você, no momento, torna-se mais fácil, porque você aceita a possibilidade de que no mundo espiritual a coisa não é fácil, que é difícil, só que aqui é mais fácil, entre aspas. Por que é mais fácil? Porque as pessoas não são necessariamente, não têm conhecimento energético, elas têm o processos obsessivos mesmo, mas estão mais limitadas, as emoções aqui não te afetam. Olha, você está sentindo angústia e peso, energia pesada, porque você permitiu energeticamente, ou direcionando como você enxerga a situação, aquilo te acessar. No mundo espiritual, acessa muito mais rápido e impacta infinitamente maior. Ou seja, se você consegue lá, você consegue aqui, mas nunca sair. Então faz o seguinte, começa a ficar lúcido agora. Você está projetado agora no meio de quem? Qual é o seu princípio? Você está passando pela vida acordado ou dormindo? Você tem consciência de quem você é, do que está fazendo? Isso tudo vai interagir diretamente com a dificuldade que você está tendo, inclusive, de sair do corpo. E também essa sensibilidade que você busca. A questão é consciencial, é como se enxerga onde se está inserido. É preciso mudar o paradigma de como, meu Deus, que peso, o ser humano não presta, é tudo ruim, come os bichos, né? Sabe, é um negócio que é normal, isso faz parte dessa dimensão. Não sei por que se assustar com uma coisa que é padrão. É preciso entender e aceitar, processar onde se está. Enquanto não se faz isso, vai ficar sempre nesse chororô, nesse mimimi interno. Não estou brigando contigo, Robson, estou falando de todos nós, de que, meu Deus, é simples. É simples e difícil. Simples, eu falo, é a compreensão disso. A dificuldade vem a partir do momento que você processa a compreensão, você vai sofrer as repercussões energéticas, mas direciona. Pô, mas normal, né? Eu esperaria o quê de pessoas? Pessoas que não têm, certo, ainda essa bagagem, esse conhecimento, não quer dizer que você seja superior a elas, não. Mas não adquiriram ainda essa forma de enxergar, é um ângulo que demora muito para se... Uma coisa é a teoria, praticar também não é fácil, né? Então, aí muda todo o paradigma da gente, e é uma questão mesmo pessoal, é uma questão de você para o mundo, e não do mundo para você. Eu vou fazer uma técnica
para me defender do mundo. Funciona assim, mais ou menos, mas a causa que faz essas energias acessarem você é o processamento da sua mente. Um ET que chegaria aquilo ali, a gente não iria ser acessado pelas informações. É como se aquilo não dane-se se o cara quer ver Big Brother, se quer ficar brigando por causa de dinheiro, se quer brigar por causa de mulher, se está falando do outro, problema dele, meu amigo. O ET ia falar, sabe? Não tenho nada a ver com eu. Posso ser útil? Me incomoda, por que me incomodaria? Sabe? Por que? Não, porque é pesado. Não, porque você acessou a informação que desequilibrou o seu emocional, que mexeu na sua energia, aí sim você foi acessar. Todo o aspecto de acesso foi feito. Eu digo isso porque é muito fácil, faz um EV, porque você vai se proteger e tal, mas acontece que o EV ele vai ficar ainda moldado na capacidade de pensamento seu. Você vai permitir o pensamento entrar, não adianta nada EV, não. É muito maior do que só a energia. É mental, é o mesmo aspecto da projeção. Vamos lá. A Vera manda uma mensagem para a gente. Médium. Saulo, tudo bom? Gostaria que você falasse mais sobre sensibilidade, mais ou menos, naquela linha que você falou no FAQ. Muito obrigado. Então, Vera, nós temos um vídeo especificamente falando sobre mediunidade. Alerta de mediunidade, alguma coisa assim. Ali, eu só tenho um pouquinho mais imperativo, assim, digamos, mais intenso, eu jogo algumas coisas muito fortes, propositalmente, tive algumas pessoas que, não sei o que tal, mas é importante que eu fui muito direto, o aspecto energético no médio ostensivo, ele é realmente intenso, né, a sensibilidade que nós temos sobre a vivência de um médium que tenha seu campo energético mais densificado, não trabalhado, sem a compreensão no aspecto mental, como eu falei agora para o Robson, do que se tem, de como ele fica à mercê maior de assédio, de influência, de aspectos energéticos, de emoção. Ele é muito, um médium, normalmente ele é mais propício a desequilíbrio emocional. Então, tudo isso eu falo lá com calma, dá uma olhadinha lá, são acho que meia hora de vídeo, bem direcionado, já não preciso nem continuar aqui, que já vai ser suficiente aquilo lá, eu acredito. O Michael também pergunta uma coisa chamada mediunidade e equilíbrio energético. É importante, Saulo, é importante para o médium estar cuidando das suas energias diariamente, né? Ele é recomendado que se faça o alinhamento dos chakras quantas vezes na semana? É importante, o médium também está falando essa mesma resposta, por isso que eu botei esse e-mail próximo, está também nesse vídeo, mas é importante porque os chakras do médium, eles são diferentes dos chakras de um médium ostensivo, quer dizer, uma pessoa que já vem desde o plano astral, né, no momento da intermissividade, lá você está no momento intermissivo entre uma vida e a outra, o planejamento dessa reencarnação, ele já vem sabendo que vai ser médium, sabe que teus chakras vão drenar mais energias, e com isso, o que acontece? Ele vai ficar com a aura, ele tem o ectoplasma mais denso. O que é o ectoplasma? Aquele campo energético que fica ao redor da gente, fica desde alguns centímetros até alguns metros na frente. Esse campo, essa aura, que é a faixa de atividade de cordão de prata, é mais densificado no médium, porque esses chakras deles, eles realmente drenam mais energia vital, energia imanente, que transforma em energia consciencial mais densa. Aí o que acontece? Se você, um médium, que como ele já tem isso, ele sofre naturalmente mais sensibilidade. O que faz o intermédio entre uma dimensão e outra são essas energias. Eu, fisicamente, ou quer dizer, esse corpo não tem acesso nenhum ao meu corpo astral, zero de acesso. O que dá a encarnação é essa densificação energética, e o que faz o espírito se comunicar comigo é esse campo energético. Como o médium tem um campo energético mais denso, ele é mais sensível. Se ele não cuida dessas energias, o que seria cuidar? Trabalha, utiliza, destrava, faz um bom uso, que ele nasceu para isso, ele vai ser de toda forma, não está próximo ao mentor, densifica ainda mais suas energias, tem um monte de problemas físicos, desequilíbrios emocionais e influências energéticas, e alguns espíritos, inclusive, se aproveitando dele para atormentar todo mundo que está do lado, inclusive a família, incluindo ele mesmo. Então, tem processos de distúrbios de personalidade, porque ele não consegue saber direito mais o que é dele, o que não é. Tem aspectos de peso, de palpitações, de angústias fortes, tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque as pessoas não conseguem compreender as mudanças de humor constantes dessa pessoa. Então, tem toda uma lógica, não é algo assim, oh meu Deus, não. É porque a dificuldade de quem não trabalha com energia é essa.
É importante, não é só o alinhamento dos chakras. Alinhamento dos chakras é quando você já chegou num espectro de desequilíbrio energético, a ponto dos teus chakras eles virarem até para o lado, um para o outro, diminuírem, de fecharem, um pouquinho, travarem, né? O mais importante para o médium, além do alinhamento, quando chega no alinhamento do chakra, a gente já está falando de um desequilíbrio grande, no caso de um médium. É estar movimentando esse ectoplasma diariamente, para que seja usado para ter um bom uso, até ele consiga estar com a energia relativamente sutil, perto do que um médium pode estar, nunca vai ser tanto em relação à pessoa normal, para os mentores conseguirem sempre estar intuindo, ele está conseguindo estar com a mente calma, ter uma vida tranquila, ter menos influência, ter menos reações emocionais, né? E assim ter uma vida relativamente, digamos, normal. Um médium nunca vai ter uma vida normal, ele sempre vai ter uma pessoa que vai estar mais dormindo, vai ter um espírito encostando na aura, enfim. Aí, só trabalhando. O médium é energia, o médium é ostensivo, ele tem essa energia naturalmente mais densa. A Samantha manda uma mensagem para a gente. Oi, Saulo, acompanho os fax. Tem tempo, mas é a primeira vez que participo. Gostaria de fazer 2 perguntas. Essa é a última pergunta de hoje. É uma curiosidade e uma experiência pessoal. A primeira pergunta. Qual é a função dos chakras após o desencarne do espírito? Especialmente os chakras inferiores, a ligação energética mais densa com o básico, sexual, umbilical. Bom, existe uma coisa bem interessante. Os chakras, para que existem? Para alimentar o corpo energético, que faz o equilíbrio entre o astral e o físico. Aí fica uma pergunta, o espírito utiliza energia, então, uma vez que ele não precisa mais de corpo físico? Sim, é um padrão diferente de energia. Ele tem energias mais sutis, é como se... Tanto que existe um semicorpo, esse semicorpo chamado de campo energético mais densificado, não quer dizer que sejam somente um, aspectos energéticos existem vários, e que a gente chama de segunda morte, quando o espírito desencarna e não vai precisar reencarnar por um tempo relativamente grande, já está no aspecto de equilíbrio. A segunda morte ou não vai precisar trabalhar mais tão intensamente com energias mediúnicas como no umbral. Então ele tem a segunda morte, é o descarte do campo energético mais densificado, incluindo boa parte da densificação dos chakras e alguns chakras específicos que são mais ligados ao corpo físico por causa da energia sexual e a parte toda de alimentação, que tem umbilical e tudo mais. Eles também são descartados de forma, ficam só com o mínimo necessário energético de chakras. Tem os chakras também no corpo energético astral, que é uma energia diferente, bem mais sutilizada, utilizada para você poder andar mais facilmente essas dimensões mais sutis, digamos, a sexta, quarta, quinta, sexta e sétima dimensão astral. Então, os chakras, ao descarte desses chakras, essa ligação depende de pessoa a pessoa. Espíritos que normalmente estão no umbral ou que foram desequilibrados, eles não têm esse descarte, eles continuam com esse aspecto energético ainda por necessidade mesmo, até de sintonia. E da ligação dele, desequilíbrio com o físico, isso faz com que ele continue ainda sentindo, incluindo aqueles chakras todos, umbilical, sexual mais densificado, do mesmo jeito, apesar de não usarem mais o sexo, entre aspas, para a procriação, eles utilizam ainda pelo aspecto psicológico e além também utilizam a alimentação de uma forma bem, às vezes, parecida com a nossa, às vezes até mais densa, né? Pelo aspecto também psicológico. E a segunda pergunta dela é... A experiência pessoal que eu gostaria de entender. Alguns meses atrás, eu despertei fora do corpo num ambiente de natureza selvagem, tipo uma floresta densa, e não percebi nenhuma presença humana por perto. Tinha forma humana por perto, calma. Estava numa condição diferente das projeções normais, porque eu não era como sou. Não tinha forma humana, ela fala, ok. Eu era um tipo de esfera de energia dentro do qual viviam vários seres vivos, plantas, bichos daquela floresta. Eu tinha consciência de todas as coisas, todas as vidas que estavam dentro de mim. Sentia a vida de cada um acontecendo, como se fossem todos aqueles seres ao mesmo tempo. Estava bem lúcido e sentia paz, tomando como referência o tempo físico. Pareceu durar poucos minutos, mas foi muito vivido e voltei para o corpo com a memória clara da sensação. Você sabe que tipo de experiência é essa? Se você puder me dar uma dica, eu vou te falar uma coisa interessante, depois outra coisa interessante, para você ficar curiosa 2 vezes. Uma vez eu tive uma expansão de consciência chamada Samadhi e tal, aquela coisa que você sai em corpo mental, é muito raro. Eu fui em corpo mental direto, eu estava relaxado, eu tenho certeza que foi corpo mental, porque a expansão energética mental foi muito grande mesmo. Direto, nem saí em astral, o que é mais raro ainda. Eu estava deitado e comecei a ter aquela expansão, fui saindo, sabe? Eu comecei a me sentir muito grande ao mesmo tempo, né? Enxergando vários aspectos assim. Raramente tem experiências como essa, né? Tem outras que eu tenho também, são muito raras. O fato de estar convivendo sempre com isso, você acaba tendo, né? Como todo mundo.
Aí eu saí, me vi fora do planeta Terra, assim, vendo o planeta Terra lá de cima, né? Uma exoprojeção, só que em mental, porque eu via muita coisa. Aí eu comecei a sentir vários aspectos do planeta Terra, como se eu tivesse interligado em cada pessoa, em cada situação, em cada animal, sabe? Comecei a sentir várias mentes pensando em vários lugares e eu conseguia sentir aquilo tudo. Essa é uma das coisas interessantes que eu vou te contar. A outra é a seguinte, eu vou tentar ligar duas já já. Existe uma teoria, é só teoria porque sabe-se muito pouco disso, a não ser alguns livros que leiam por aí, eu nunca vi isso fora do corpo, mas enfim, já li alguns livros de autores reconhecidos e algumas pessoas falando em vídeos, de que a Terra é uma consciência em um nível diferente da nossa compreensão, assim como os animais, assim como as plantas, e que ela tem dentro dela as células, os órgãos e os seres que vivem nela, que somos nós, internos e externos, né? E ela tem essa sensação também de como está de acordo com os seres que estão ao redor ou internamente nela. Então, eu não sei até onde o que foi você, o que foi lhe dado, a sensação, por exemplo, para mim foi dado nessa experiência a possibilidade de enxergar o planeta e como eu estava conectado com as pessoas, como nós estamos todos interligados, como tudo faz parte de um grande contexto, e que modifica a gente como um todo, a depender, e que eu nunca vou estar muito bem enquanto tiver várias pessoas ainda sofrendo nesse planeta. Você pode adquirir um bom grau de felicidade, de consciência, mas você tem sim que estar consciente de que quando tiver gente precisando de ajuda, nessa frequência você também não vai conseguir se libertar 100%. Talvez tenha se lhe dado uma sensação de como seria uma ligação interna em cada serzinho que existe. Talvez você tenha tido uma experiência desse nível, ou alguma realidade paralela que tudo é muito estranho, tudo é muito místico, até que a gente entenda direito qual é o processo disso, né? Em que nós conseguimos, como um planeta, provavelmente no seu nível de consciência, sei lá se é assim ou não é, bem curioso, sentir todos os seres que estão dentro dele, como tem pessoas que sentem os seus órgãos, sentem o seu corpo, sentem as suas células, sabe? Ela tem um momento de sensibilidade, inclusive no plano astral você tem essa sensibilidade mais forte. Então nós estamos todos interligados, há uma grande... é muito maior do que só a leitura de um livrozinho, do que a teoria de que uma pessoa fala. É uma ligação muito forte entre a gente. Há alguns estudos, inclusive científicos, na física quântica, de algumas experiências feitas no planeta Terra, em que um cara, isso está num vídeo por aí, tirou um pedaço de pele dele aqui, fez um teste, levou lá para o outro lado do mundo, manteve esse pedaço, as células da pele ainda estavam vivas, alguma coisa assim, e lá, aqui, ele foi sujeito a algumas alterações físicas. Está falando da ligação de uma pessoa para com ela mesma, né? Só isso. Ele foi esfriado o corpo e do lado de lá eles perceberam que as células reagiam ao que o corpo sentia do outro lado do planeta. Então esquentaram, esfriaram, deram choque, fizeram vários testezinhos e o pedacinho de pele que era do próprio corpo dele, do corpo físico. Isso foi uma pesquisa de física quântica, que o pessoal estudando aí e tal, e reagia do outro lado do planeta, mostrava que ele estava conectado com um pedaço dele mesmo, lá do lado de lá. Imagine se isso, num grau muito maior, mostra como nós estamos todos conectados, como nós sentimos tudo mais ou menos as mesmas coisas, como essa inconsciência de não pensar no outro, não quer dizer, é como se atirar no próprio pé, né? É como se não pensasse em si mesmo, é um aspecto consciencial ainda atual, sem julgar, sem criticar. Então é muito profundo e o que você falou aqui é muito legal, essa experiência sua, viu? Muito bacana mesmo, viu, Samantha? Interessante, mostra assim um bom grau como as respostas às vezes não são tão assim meramente, e é simples no fim das contas, né? É bem profundo, bem aparentemente místico, sem muita explicação, porque a gente tenta enxergar de um ângulo lá embaixo, não dá para ver o todo. Você só consegue entender onde você está quando você vai lá em cima e olha de um avião, aí você percebe aqueles terrenos diferentes, tudo conectado, os carros que andavam tão rápido lá de cima parecem andar devagar. Então é bem diferente, né? O aspecto de outro ângulo ele muda completamente. Bom, fiquei por aqui, já tem uns 28 minutos de FAQ aqui agora, mais o que vai ter antes. Um abraço para vocês, espero que o FAQzinho de hoje, eu estou aqui quase jogado aqui na cadeira, ele tenha sido legal.
mesmo com cabelo despenteado, com cara de sono. Apareçam no FAQ hoje à noite, mais tarde. Vai ser só em áudio no TeamSpeaker. Vamos estar junto lá. E por enquanto eu vou segurando a onda aqui com a minha plaquinha de som velha. Né? E um microfonezinho velho da RVA que vocês vão. Tem gente até que vai falar, eu gostei, fica essa peste aí mesmo, não muda não. O povo é engraçado, né? Às vezes o simples funciona, né? O problema é enxergar o simples. Né? O problema da complicação é que ela não é simples. Né? A gente, para enxergar o simples, é complicado. Né? Eu parei por aqui antes que a merda continue a feder. FOI